Cá então aqui para gravar. Boa noite, mulheres, boa noite, patroas. É, Sou Fernanda Longato, uma das fundadoras da comunidade Voe, uma das mulheres que tem vitrines lá dentro do aplicativo. Então eu queria já logo de cara convidar vocês para fazerem parte desse aplicativo, baixarem o aplicativo e fazerem parte dessa comunidade que são mulheres empreendedoras que a gente está sempre colaborando umas com as outras e contribuindo de alguma forma. Eu queria perguntar para vocês se o som tá bom, se vocês já estão conseguindo ver aí os meus slides sendo. Tá tudo certinho aí, Poti? Tudo Assim. certinho, aham. Tá. Então tá bom, a gente está aqui então hoje, estamos reunidas então para falar já de 2026, né? Hoje à noite a gente vai falar sobre mulheres em ação, então a gente já vai colocar em ação alguns planejamentos para o ano de 2026. E o que eu quero aqui hoje é que a gente saia já com pelo menos uma definição para os primeiros 3 meses do ano, né? Ou três definições, né? Aí vai de vocês, o que vocês vão querer já colocar no papel, se vocês já têm essas definições. E a minha proposta é que a gente coloque tudo isso numa página só. E por que numa página só? Primeiro, vou aqui falar sobre mim rapidinho. Então, eu sou consultora de processos empresariais, formada em gerenciamento de processos, ou gerenciamento de projetos, neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Sou também mentora de líderes e trabalho também com sustentabilidade e ESG. Então, por que a gente pensa, por que eu pensei em colocar tudo isso numa página só? Exatamente para que a gente tenha clareza, para que a gente consiga alinhar esses nossos objetivos e projetos para o próximo ano, para que, se a gente tem alguém que trabalhe com a gente consiga fazer esse alinhamento melhor com as pessoas e facilita também na hora de executar tudo isso, né? Fica mais fácil da gente comunicar isso para as pessoas e fica mais fácil também para a gente fazer as revisões, que eu indico que sejam revisões ou semanais ou mensais. De preferência, toda semana, tá? E a gente vai ver isso aqui também. Bom, primeiro vamos falar do custo da não decisão, né? Então, o maior custo de 2026 pode não estar dentro desse orçamento que a gente vai prever, né? Mas pode estar nas decisões que não acontecem. Muitas vezes, quando a gente não decide, a gente acaba tendo retrabalho, o cliente acaba esfriando, a margem de lucro acaba sumindo, né? E isso tudo a gente pode contabilizar como um juros invisível dentro do nosso negócio, né? Então hoje a gente vai tentar cortar esses custos todos com bastante clareza, com cadência, que é o que eu sempre falo, né? A gente precisa ter clareza e cadência. Então, quando eu proponho que a gente faça tudo isso numa página só, é para que fique muito claro o nosso objetivo, para que a gente não se perca, para que a gente não se distraia. E a gente precisa também ter a cadência, que é aquela tal disciplina que também eu estou sempre falando sobre ela, né? A cadência, ela vem também, ela é também proveniente dessa disciplina nossa, né? Então, hoje, o que que é a minha proposta para vocês? A minha proposta é que a gente não tenha mais projetos parados, que as metas não fiquem soltas sem um dono, né? Quando fala sem um dono, eu sei que a maioria de nós aqui que estamos hoje aqui somos eu empresa, né? Então, muitas vezes a gente trabalha sozinha, então você fala, acabo sendo dona de tudo, né? Mas você muitas vezes consegue nomear isso para alguns departamentos ou para algumas áreas da sua empresa, né? Então, agora eu sou a financeiro da empresa, né? Outro dia até a Flávia me colocou isso numa conversa que a gente estava tendo, ela falou, eu sento
na hora de trabalhar e eu penso, ah, agora eu vou trabalhar com marketing, então agora eu sou o marketing da minha empresa durante 2 horas. Então agora eu sou o operacional da minha empresa durante 2 horas, né? Então quando eu coloco aqui meta sem dono, é isso, é colocar uma nomenclatura para essas decisões e para esses projetos, né? Então vamos tirar o plano da gaveta. E vamos. Tchau, Délia, boa noite. Então, vamos tirar o plano da gaveta e vamos realmente fazer com que a nossa operação ela não tenha toda essa dependência do dono, né? Aqui também vale mais para uma empresa que é maior, que tem mais pessoas trabalhando, né? Ou quando você tem alguém para colaborar contigo, que aí você tira um pouco essa dependência do dono. É, Então, hoje a gente vai escolher 3 prioridades. A gente vai dar uma métrica para cada uma dessas prioridades, né? Então, a gente vai dizer o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual o prazo para a gente fazer tudo isso, né? Então, 3 prioridades para o primeiro trimestre. Para ficar mais fácil para a gente pode colocar janeiro, fevereiro e março, né? Uma prioridade para cada mês, que aí a gente vai dando um passinho por vez e não assusta, né? Então, cada uma dessas prioridades vai ter uma métrica, que é o KPI, né? Por prioridade. E a gente também vai fazer um checklist para 30 dias. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma série de coisas que vocês vão fazer durante 30 dias para poder fazer esse acompanhamento desse template também, dessa página preenchida. É, Opa. Então, para a gente começar, eu queria primeiro dizer que decidir não necessariamente é você ter 100% de certeza, né? Então, muitas vezes, quando você decide alguma coisa, você sabe a direção que você quer chegar, mas você não sabe exatamente qual é o caminho que você vai tomar, né? Então, quando você decide, não é ter 100% de certeza, mas é ter um critério, é ser responsável e é saber qual vai ser o próximo pequeno passo, tá? Então, nesses próximos 45 minutos, a minha proposta é essa, é que a gente saia realmente com essa página e esse checklist preenchido, né? Então agora a gente vai vamos tirar uma foto rápida do nosso negócio, né? O nosso negócio, que eu chamei aqui de raio-x da Express da nossa empresa, que é o que a gente vai fazer agora. O nosso negócio, ele é dividido nessas 5 categorias, né? Nesses 5 departamentos. Pode ter mais alguns, tá? Se for uma empresa um pouco maior. Mas a gente vai aqui com algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, a gente vai conseguir ter uma noção de qual dessas 5 frentes está precisando de mais atenção agora nesse primeiro trimestre. Então, eu vou ajudar vocês a descobrir quais são os problemas ou qual é o objetivo primordial para esse primeiro trimestre, tá? Se é na parte de finanças, se é olhar para o cliente, se é olhar para a operação, para a equipe ou então para o mercado, para a tua concorrência, tá? Então, com isso. Eu vou ler algumas questões. Eu queria que vocês pegassem aí um papel e uma caneta, né? Eu até nem avisei, mas de alguma maneira fizessem uma marcação aí de quantas dessas questões que eu vou fazer vocês vão responder sim ou não, tá? É, Só tá autorizado responder sim ou não. Não tá autorizado a falar, ai, talvez, eu gostaria, mas não sei. Não tá autorizado que vocês digam isso, tá? Eu vou abrir uma outra página aqui, que é aqui, checklist das 5 dimensões. Não sei se vocês estão vendo essa outra página. Não, né? Tá tudo escuro, né?
É porque ela tá fora aqui do Chrome, que é onde tá aberto. É, ela não tá aparecendo, Não, Fê. né? Mas eu vou fazer as perguntas e, na verdade, assim, no final eu quero saber quantas dessas perguntas vocês responderam sim, quantas delas vocês responderam não, tá? Não precisa exatamente responder cada uma das perguntas. Então, as primeiras três perguntas, elas têm relação ao financeiro da empresa de vocês. Então, eu queria que vocês respondessem sim ou não. Eu sei a minha margem por produto e serviço. Então, eu sei o quanto eu ganho de margem em cada produto ou em cada serviço que eu tenho. Sim ou não? A próxima. Eu tenho previsão de caixa para os próximos 4 meses ou desculpa, 4 semanas ou 6 semanas. Então, eu tenho uma previsão de caixa para o próximo mês ou para daqui 45 dias. Eu tenho essa previsão de caixa. Eu sei quanto dinheiro vai entrar na minha empresa até os próximos 45 dias. Os preços e os contratos do meu trabalho, eles estão atualizados com o custo real. Isso também a gente comentou no último workshop que a gente teve, né? A gente precisa acompanhar também o como é que fala? A inflação, né? Então, assim, se você é uma confeiteira, eu vou usar bastante esse exemplo hoje à noite também. Se você é uma confeiteira e o leite condensado ele aumenta, você precisa fazer com que isso reflita também no seu preço, tá? Então, os seus preços e os seus contratos, eles estão atualizados com custos? Agora a gente vai para a próxima, para as próximas perguntas sobre os clientes e o mercado. Eu sei quem é o meu cliente ideal e o principal canal de aquisição de novos clientes. Eu tenho ciência de quem eu quero atingir. É basicamente isso. Fui ver aqui se tinha mais alguém para entrar. A taxa de conversão e ticket médio são acompanhados semanalmente na minha empresa? Eu tenho um calendário de marketing para o primeiro quarto de 2026. Então, eu tenho um calendário de marketing que eu utilizo assim com bastante antecedência. Eu preparo com bastante antecedência meu calendário de marketing. Agora a gente vai para a parte de operação. Processos críticos são bem documentados, então eu tenho um checklist das coisas que eu faço, eu documento as coisas que eu faço, sim ou não? O retrabalho e os atrasos, eles estão sob controle dentro da minha operação? A capacidade e a demanda para mim é clara? Então, eu tenho total ciência de qual é a minha capacidade de entrega e o que que os meus clientes eles vão demandar, assim, né? Novos clientes, enfim, nova demanda. Agora, na parte de equipe e liderança. Cada área do meu trabalho tem metas claras e um dono para aquela métrica. Eu faço reuniões semanais de 30 minutos. Quando eu falo reuniões semanais, a gente tem que entender que aqui a gente está falando de múltiplas pessoas, né, na equipe. Mas fazer reunião semanal é parar uma vez por semana, 30 minutos, para você poder olhar quais são os dados da sua empresa, quais foram as decisões que você tomou naquela semana, quais foram os impedimentos que aconteceram durante
essa semana que passou. Então, você para toda semana pelo menos 30 minutos para fazer isso. Eu tenho cobertura para minha própria ausência. Então, por exemplo, se eu não tiver disponível para trabalhar hoje, tem alguém que possa, no caso da Cirlei e da Pote, por exemplo, se a Cirlei não puder comparecer a algum compromisso de trabalho, ela tem uma pessoa que substitua ela. No caso delas, elas têm, né? Elas têm uma outra. E vocês? Vocês têm isso? Agora a gente vai para a parte de posicionamento e concorrência. A minha proposta de valor, ela tá clara? Eu sei o que eu entrego, eu sei qual é o problema que eu resolvo. Como eu já disse também anteriormente, eu sei qual é o meu superpoder, o que eu faço, de bom para o meu cliente. Aí agora é uma outra pergunta. Eu tenho diferenciais além do meu preço? Ou as pessoas só querem comprar de mim por conta do preço? Eu acompanho os movimentos dos concorrentes, ou seja, eu estou sempre de olho no mercado. Eu sei o que as pessoas que executam o mesmo trabalho que eu, como é que elas trabalham, quanto elas estão cobrando. é, então, eu tenho esse acompanhamento do mercado. E aí acabamos as perguntas. Esse foi o tal do raio-x da nossa empresa, tá? Com essas perguntas, a gente pode saber se a gente está indo bem, se a gente está bem organizada ou se a gente está indo mal. Ó, a Ana, ela é super organizada. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete nãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E oito sims. Pelo menos assim, a média dela tá positiva, né? Mas eu diria que se em cada uma desses cinco blocos de pergunta, se em cada um desses cinco blocos a gente respondeu pelo menos um não, a gente precisa olhar para esse não, tá? O ideal é que assim, ó, eu vou usar aqui o exemplo da Ana, tá, Ana? Esse primeiro bloco, né, de três perguntas, ela respondeu dois nãos e um sim. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, ela já respondeu mais sim do que não. O quarto também. E o quinto também. Então, ela teria que olhar mais para o lado financeiro e para a parte de operação, né? A parte dos clientes. Porque ela tem mais não nesse bloco de questões, tá? Então seria interessante que ela já começasse a pensar em algumas alternativas para pensar tanto nos clientes quanto nessa parte de finanças, tá? Bom, aqui a gente já fez o sim ou não. E aí a gente vai para essa questão de objetivos, né? Então, opa, peraí que eu passei. Vou voltar. Então a gente já vai para essa questão dos objetivos. Então, fazendo esse raio-x, a Ana, por exemplo, a gente descobriu que ela tem mais questões no financeiro e na parte de clientes. E aí, cada uma de vocês vai ter uma ideia de onde deve começar a mexer. Então, quanto mais não estiver nos blocos, né, a cada três perguntas, é ali que você deve, né, mexer ali naquele vespeiro ali, né? Então, o que que é o objetivo, né? O objetivo, ele é a direção que você quer ir. Ele não é exatamente o que você vai fazer para conseguir. O que você vai fazer para conseguir chegar nesse objetivo, aí são os os KPIs, né, que a gente chama, é que eu não quero ficar usando palavras em inglês, né? Mas aí a gente vai falar mais sobre o objetivo inicial, o objetivo principal, né? E as métricas de resultado. As métricas de resultado, sim, a gente vai entrar
no passo a passo de como é que a gente vai conseguir chegar nesses objetivos, tá? Então, para isso, a gente tem aqui a nossa tal tabelinha aqui, que é aquela página que eu falei que a gente vai colocar o nosso plano do primeiro trimestre do ano de 2026, tudo numa página só, tá? A carinha dela é mais ou menos essa. Eu vou pedir para a Cirlei, quando ela for colocar esse conteúdo lá dentro do aplicativo Voe, eu vou colocar todos esses templates, tanto as perguntas que eu fiz agora para vocês poderem retomar todos esses exercícios e fazerem com calma no dia a dia de vocês. E também esse template aqui em branco, tá? Eu vou colocar ele em branco só para vocês irem preenchendo, mas aqui hoje eu vou explicar como é que vocês vão preencher, tá? E se vocês quiserem já ir esboçando aí no caderninho de vocês, né, cada um dos objetivos e das métricas, vai ser bom porque quando vocês forem preencher esse template, vocês realmente só vão, né, ter que preencher as lacunas. Então, a gente vem para os objetivos, que foi aquilo que eu falei. Então, um objetivo, como eu falei, eu ia usar o exemplo da Dona Rita Confeitaria aqui, né, no dia de hoje. Então, quem é a pessoa responsável? É a Rita de Souza, que também é uma empreendedora que trabalha sozinha, né? E a data que a gente parou para fazer esse planejamento, né? Que é o dia de hoje. Então, qual que é o meu objetivo principal para 2026 na área de finanças? Eu quero crescer a minha receita no ano todo de 2026 em 20%. Então, eu quero crescer 20% do que eu arrecadar no ano de 2025. Em 2026, eu quero ganhar 20% mais. E qual é a métrica com cadência que eu vou utilizar para mensurar se eu estou caminhando positivamente ou não, para que eu consiga crescer essa receita? A minha métrica vai ser a receita mensal, então todos os meses, quando fechar um mês, eu vou verificar a receita mensal. Desculpa, não é todos os meses, é com uma cadência semanal. Então, semana a semana, terminou uma semana, eu vou lá e eu verifico como é que tá a minha receita, tá? Você fazendo isso cadenciadamente, né? Todas as semanas, quando chegar no final do mês, você vai perceber que você consegue corrigir a tua rota muito mais fácil, tá? Porque você está acompanhando aquele índice semanalmente, né? Então, aqui tá falando em receita mensal e eu coloquei aqui como responsável o departamento de vendas, porque é legal a gente colocar em que departamento da empresa isso estaria alocado, porque na verdade eu estou preparando vocês para sair de uma microempreendedora para se tornar realmente uma empresa, né? A ideia é essa. Tem uma pessoa aqui tô fazendo a admissão de uma pessoa. Só verifica ali para mim, Pote, que eu não consegui ver o nome da pessoa. Era um nome bem estranho ali. Tá como não identificado. Eu É. vou perguntar ali para a pessoa. Você quer que. É que tá só com letras ali, né? É, Vou perguntar quem é. tá. Então, o departamento responsável, né? Que é aquilo que eu falei. Então, eu estou preparando vocês para sair de um ambiente de eu e empresa para realmente se tornar uma grande, né, operação. Então, aí sim a gente vai. Além do objetivo, então a gente tem a prioridade do primeiro trimestre, que é o que a gente vai fazer para alcançar esses 20% a mais de receita. Então, o departamento de vendas, eles vão ajustar as propostas, eles vão fazer um follow-up, com os clientes inativos para elevar a conversão a 25%, né?
Aqui é 25% nesse passo, né? Sendo que a gente quer aumentar anualmente em 20%. Então a gente precisa ter uma margem de segurança. Por isso que eu coloquei essa conversão um pouquinho maior. Isso em janeiro. Então, em janeiro, eles vão fazer todo o reajuste de propostas e vão fazer follow-up também com os clientes que estão inativos, sei lá, há mais de 3 meses, para elevar a conversão de vendas. Em fevereiro, eu coloquei aqui que é revisar a precificação dos 15 itens mais vendidos para uma margem maior ou igual a 15%. Então, aqui eu coloquei 15 itens, tá, gente? São só exemplos, tá? Mas você pode pensar nisso, com o teu item, com o teu, carro-chefe aí, né? Com o teu produto principal, né? E para março eu coloquei que é padronizar a produção para reduzir o retrabalho em 8%. Então tem que essa margem de retrabalho tem que cair pelo menos 8% ou mais. Esse é o que fazer no mês de março. Aí eu coloquei ali um outro exemplo que é para uma outra vertente ali da empresa, né? Então a margem operacional a gente quer que ela fique maior ou igual a 18%, né? Então, como é que a gente vai medir isso? E com que cadência a gente vai fazer isso? A gente vai medir a margem por produto e a gente vai fazer isso mensalmente. Então, a margem de cada produto, a gente vai acompanhando qual é a margem que a gente consegue manter dos produtos, já que a gente quer uma margem operacional maior que 18%, né? Quando a gente tem um histórico, fica muito mais fácil quando a gente para, né, para realmente é, observar o que está sendo executado dentro da nossa empresa, a gente presta mais atenção e é aquilo que eu falei, a gente consegue corrigir a rota muito mais rápido, né? O departamento responsável é o departamento financeiro e de operações. E o que a gente vai fazer para conseguir essa margem maior ou igual a 18%? No mês de janeiro é revisar a precificação. De novo, você pode ver que é a mesma etapa lá de cima, né? Então, revisar a precificação dos 15 itens mais vendidos para uma margem de maior de 15%, né? A taxa de conversão de propostas, ela tem que ser também maior de 25%. E a porcentagem de retrabalho a gente vai diminuir para 8% ou menos, né? Então, em horas, né? Tudo isso a gente vai acompanhando. A gente precisa ter o histórico da nossa empresa, né? Coloquei um outro exemplo aqui, deixei em branco, mas o NPS, que é aquela pesquisa de satisfação, né, do cliente, ele tem que ser maior ou igual a 70, né? De 0 a 100. Então, como é que você vai medir isso e com que cadência? Você vai fazer uma pesquisa pós-venda e você vai parar para analisar essa pesquisa pós-venda mensalmente, tá? No departamento de atendimento. Esse é o template principal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Tem alguma coisa no chat aí? Acho que não, né? Hum. Deixa eu voltar aqui. Então, aí a gente vai colocar as prioridades por trimestre. E o que que acontece? A gente acaba repetindo esse processo sempre a cada 3 meses. O ideal é que a gente faça isso. A gente tem 3 acompanhamentos. Sim, os PDFs vão estar disponíveis lá no aplicativo, Ana. Tudo isso eu quero colocar os templates em branco, tá? Quero colocar as perguntas, vou colocar também aqui os slides que eu estou usando, tá? E na gravação também. Então, a cada 3 meses, a gente para analisar a nossa empresa, o nosso negócio como um todo, né?
O ideal dentro de gerenciamento de projetos, o que que a gente aconselha? Que as pessoas elas façam reuniões de acompanhamento operacional semanalmente. Então, toda semana, por exemplo, toda segunda-feira, das 8 às 8:30 da manhã, você reúne o seu time, ou você, se é uma eu empresa, você para analisar o que aconteceu operacionalmente na tua empresa na semana passada. Uma vez por mês, você para analisar os dados que foram, tudo que foi executado, mas aí com informações, com dados, com indicadores, com histórico, né? Então, uma vez por mês você para fazer isso, e uma vez a cada 3 meses você para Não tem exatamente uma tabela de medidas de métrica, Jaqueline, mas o que tem deixa eu ver que eu não consigo mostrar para vocês as perguntas. Eu coloco ali nas perguntas, cada bloco de perguntas que eu fiz, no final tem ali os KPIs, tá? É porque eu deixei para fora do Zoom, eu não estou conseguindo colocar esse arquivo aqui para dentro do Chrome. Deixa eu ver se eu consigo abrir em outro para mostrar para vocês. Espera aí. Vou deixar de. Oh, peraí que eu vou achar aqui nas minhas. Vou mostrar aqui para vocês dentro dos meus anexos que eu tenho uma página, tenho na verdade um arquivo com 27 páginas com tudo isso que eu vou aqui. Esse agora acho que eu consigo dividir aqui. Só não reparem a bagunça, tá? Fernanda, se puder aceitar a Flávia, ela tá fazendo a solicitação aí para você. A Flávia, a Cleide e a Débora de novo. Caíram, será? Aqui, ó, já que eu não sei se você está conseguindo ver, mas eu fiz essas perguntas guias, né? Que é aquela questão das 5 dimensões da sua empresa. E aí você pode ver que aqui em cinza, ó, esse arquivo vai estar lá disponível para vocês. E aí, essas perguntas são as perguntas que vocês responderam sim ou não, tá? Então, o bloco de perguntas que você responder mais nãos são os locais onde você deve parar e observar a tua empresa. Quanto mais não você tem dentro desses blocos, é sinal de que tem alguma coisa errada ali, tá? Tem algum gargalo ali dentro. E aí, aqui, ó, o KPI sugerido é onde você pode, então, pegar essas sugestões e ver o que mais se encaixa dentro das questões que você tem aí dentro da sua empresa, tá? Aqui onde tá cinza. Acho que isso ajuda, né? Vocês terem uma ideia das sugestões. Bom, deixa eu agora voltar. Deu para ver, né, Pote? Aquele outro arquivo deu para ver? Deu? Tá. Então agora deixa eu achar minha Deu, apresentação de novo aqui. Deu certo, tá, Fê? Deu pra ver sim. deu Tá. certo. Deixa eu só achar minha apresentação de novo. Pronto. Então, a cada 3 meses, né, como eu estava dizendo, então, uma vez por semana você vai parar para observar a operação da sua empresa. Então, o que foi que eu fiz na semana passada que deu muito certo e o que foi que eu fiz que deu errado, deu ruim, tá? Uma vez por semana. Uma vez por mês você vai parar e olhar todos os números do mês anterior, números, indicadores, todo o histórico, tudo que você tem
de fatos concretos, tá? Então, assim, observar esses KPIs também mensalmente. E uma vez cada 3 meses você vai observar o teu negócio como um todo, tá? Então, eu tô indo por esse caminho, eu posso até me usar como exemplo, tá? Até a metade do ano eu estava trabalhando super bem com mapeamento de processos. Só que da metade do ano para cá, o fluxo foi caindo. E eu falei, eu parei para analisar o meu negócio e eu percebi que dentro do meu negócio, quem me contrata são pessoas mais jovens que querem assumir o posto dos fundadores, que geralmente são os pais, tá? Eu posso dizer que 85% do meu trabalho nesses últimos 3 anos foi isso que aconteceu. Então, para isso, eu falei, não, eu tenho que redirecionar o meu negócio. E aí, agora, para 2026, eu estou já redirecionando o meu negócio para essa questão de sucessão empresarial, né? Não só familiar, não só herdeiros, né? Sucessores, familiares, mas sim pessoas que querem sair de uma posição e querem deixar, uma outra pessoa e querem preparar um outro líder para a cadeira dela, tá? Então foi isso que eu fiz. Aqui acabei me antecipando e acabei falando dos rituais antes do momento, né? Então, ó, semanalmente, então é uma reunião de prioridade, que é onde a gente vai ver a operação. Mensalmente é uma revisão com os dados e trimestralmente é uma revisão do negócio como um todo, tá? Esse é o indicado. Então, aí aqui eu tinha colocado uma parte de mão na massa para a gente pegar essa folha em branco e colocar. Como a gente não tem disponível aí a folha agora, nesse momento, vocês vão ter isso só quando agora a gente baixar realmente esse, esse material todo dentro do aplicativo. O que que eu sugiro para vocês? Que vocês pelo menos tenham 3 objetivos-chave para o ano de 2026 para a gente trabalhar no primeiro mês. Então, o que eu quero no primeiro trimestre, desculpa. Então, o que eu quero é que vocês me digam, vocês parem aí para pensar, anotem. A gente vai parar aí 5 minutinhos para vocês anotarem num papel, 3 coisas que vocês gostariam de trabalhar nesse próximo ano de 2026. Pode ser? 3 minutinhos acho que dá, né? O que que vocês acham? Eu não tô vendo aqui o relógio, já são 10 para as 9. Acho que uns 3 minutinhos a gente consegue fazer. Vocês já têm alguma ideia? Vocês querem dividir? Querem perguntar? Enfim, vamos tirar as dúvidas agora nesses próximos 3 minutinhos. Quem se sente mais à vontade, quiser compartilhar no chat, pode ser também, tá? A Rosilei acabou de chegar e já coloquei ela na fogueira, né? Já quis logo colocar os objetivos. Já quero saber quais são os seus 3 objetivos para o próximo ano, Rosilei. Para tua empresa, obviamente, né? De repente é trocar de marido, sei lá, né? É mandar a sogra para fora de casa, sei lá, a gente nunca sabe. O pessoal tá respondendo ali no chat, tá, Fê? Tá? Vou olhar. É que parece assim, se eu abro uma coisa, a outra some. Conseguiu ver o chat, Fê? Consegui, tô olhando aqui. Achou. Eu tava lá em cima. Então, vocês colocaram aqui vendas, finanças e digital. Aí a Jaqueline dividiu aqui com a gente: vendas, e-commerce e digital.
Consolidar a minha clínica. Tá. Vou começar de baixo para cima. Finanças e digital. Então, vou começar pela Rosilei para cima. Consolidar minha clínica fica uma questão muito aberta, muito ampla, tá? O objetivo, por exemplo, falando sobre essa sucessão que eu falei para vocês que eu estou direcionando o meu trabalho. Dentro de uma sucessão, o que pode ser um objetivo para 2026? É que a empresa gire 30 dias sem o fundador-chave. Esse é um objetivo. O meu objetivo é que a empresa consiga girar 30 dias sem que ela tenha nenhum tipo de problema, né? Ou que pelo menos os números eles continuem estáveis, tá? Isso pode ser um objetivo. Quando a Rosilei coloca aqui que é consolidar a minha clínica, fica muito amplo, fica muito aberto. Então, é consolidar de que forma? Você quer mais clientes? Vamos subir quantos por cento de clientes? Você quer consolidar na parte física? Então, você quer uma estrutura mais sólida? Então, seria alugar um espaço maior, entendeu? Fica um pouco vago da gente entender e até para você também conseguir controlar isso, tá? A Cleide colocou aqui: aumentar o faturamento, inovar novos serviços e expandir a base de pacientes. Então, ela quer, na verdade, aumentar o faturamento e expandir a base de pacientes é basicamente o mesmo objetivo. A gente pode colocar um objetivo único aí, né? A gente pode aumentar o faturamento em tantos por cento, então tem que ser um pouco mais específico, tá, Cleide? Aumentar o faturamento em tantos por cento. E aí, um KPI que é lá na frente, né, que seria uma métrica lá na frente, é expandindo a base de clientes também em tantos por cento, tá? Então, aí você consegue trabalhar as duas coisas num único objetivo, tá? E inovar os novos serviços. O que é inovar novos serviços? É você criar novos produtos para sua clínica? Você já tem isso em vista? Quantos produtos você quer colocar mais? Ah, eu quero colocar no meu portfólio ou no portfólio da minha clínica mais 3 produtos até, até final de março de 2026, tá? Então, esse seria o objetivo. Ele tem que ser menos amplo, né? Ele tem que ser mais focado, tá? E tem que colocar a métrica também, porque se você não coloca a métrica, você não sabe, o quanto você está crescendo, você não consegue mensurar o tanto que você está crescendo, tá? A Ana colocou aqui, dá mais atenção para minha saúde física, aí ela já foi pro pessoal, né? Ela já foi pro eu empresa. Ela tá pensando no eu empresa. Então, dá mais atenção para minha saúde física, perdendo 10 quilos, encontrar uma renda extra e atender com sessões de Tamiana 2 vezes por semana, né? O dela já tá um pouco mais focado, você vê? Dá atenção para minha saúde física como? Emagrecendo 10 quilos até o final de março de 2026, tá? Então ela já colocou o objetivo e isso já ela consegue mensurar de que forma ela vai fazer essa métrica, né? Então, atender com sessões de Tamiana, como? 2 vezes na semana. Então, já bloqueia a tua agenda terça e quinta à noite, tendo pessoas para atender Tamiana ou não tendo, você está disponível para Tamiana todas as terças e quintas à noite, tá? É isso. Deixa eu voltar lá para cima que eu pulei algumas pessoas. Eu pulei a Jaque aqui. A Jaque colocou também vendas, e-commerce e digital. A mesma coisa. Como para mim tá muito amplo, Jaque, para mim me parece que é tudo a mesma coisa. Porque o e-commerce você vai estar trabalhando as suas vendas e o e-commerce você trabalha dentro do digital. Então, aqui para mim me parece um único objetivo. Você só precisa descrever ele um pouquinho melhor. Então,
pensar em vendas no digital, como elaborando um e-commerce. É que eu não sei exatamente qual que é o teu negócio. Se você quiser anotar aqui para mim, ou se a Pote e a Cilei souberem qual que é o negócio da Jaque, é, ou se você quiser colocar aqui no chat, eu consigo, de repente, te ajudar um pouco melhor. São os personalizados, né? Tá. Então, vamos voltar lá. Vendas, e-commerce digital. Então, o objetivo pode ser vendas no digital, né? Como que eu vou vender no digital? Eu quero vender pelo menos, sei lá, tá no começo ali do digital. Eu quero vender pelo menos 20% do meu trabalho via digital. Como? Elaborando um e-commerce, abrindo uma conta no, sei lá, Elo7, Shein, Shein não, né? Aquele outro do S ali, eu sempre confundo o de roupa com o de produtos. Mercado Livre. Mercado Não, Livre, é a Shopee, né? Shopee, é. Então, assim, abrindo esse e-commerce, né? Eu acho até que no Mercado Livre, acho que é até mais fácil, né? Para esse tipo de coisa, tá? Então, as vendas. Eu entendo que são vendas no geral, não só no digital, né? Mas você quer entrar nesse ramo de vendas no digital também, né? É isso que eu tô. Ah, você já tá vendendo no Mercado Livre. Legal. Então, assim, pensar em como que você vai crescer tantos por cento dentro do Mercado Livre. Ah, eu quero vender. Eu quero que 20% da minha renda venha através do Mercado Livre. Como é que eu vou crescer esses 20%? Fazendo mais marketing, desenvolvendo mais produtos, aí você tem que ir elaborando aquelas outras três perguntinhas que você vai fazer do outro lado, né? Que do lado tem um objetivo. Deixa eu voltar ali. É que eu tô olhando para vocês e não tô olhando mais para a apresentação, né? Então, aqui você tem o objetivo e aqui você tem o que fazer para conseguir alcançar esse objetivo, tá? É o objetivo-chave do trimestre em vendas, né? Então, é crescer a minha receita anual em 20%, né? Porque se você crescer todos os trimestres 20%, pelo menos 20%, você vai acabar alcançando isso no final do ano, tá? Deixa eu ver que tem mais uma nova aqui. Tô precisando melhorar a propaganda. Se você já está vendendo ali dentro do Mercado Livre, provavelmente tem que pensar em tráfego pago, né, Cirlei? Tem que pensar em marketing, tem que pensar em outras questões aí que aí a Cirlei vai, a Cirlei vai poder te ajudar melhor do que eu nessa questão do marketing. Jaque, fala comigo que depois a gente alinha essas questões, tá? A Virar partir daí. patroa. É. Alguém mais quer colocar aqui no chat ou quer abrir o microfone, quer falar, quer perguntar alguma coisa? Ou a Fê, gente. eu coloquei o meu aqui, Sim, finalizar a criação da minha esteira de produtos, né? Justamente porque ela não tá ajustada, porque eu mudei um pouco a minha persona, isso falando do Se Destrave, né? Não do Voe, né? tá. Então, ajustar a persona, na verdade, para poder ajustar a esteira de produtos, que fique um produto qualificado para essa persona, mais direcionado mesmo, né? Para que corrobore com o crescimento dessa persona. E, claro, olha a pessoa aqui do digital falando de criação de conteúdo, né? Porque o que acontece? A gente cria muito conteúdo para o Voe, para a comunidade, Hum, abrindo isso aqui para vocês, do desafio que é ter um, dois, três, quatro perfis, que a gente, às vezes, a gente cai nessa loucura de ter vários perfis. Algumas vezes é necessário, no caso do Voe, né? O Voe é uma comunidade independente, é algo à parte, a Se Destrave, eu, o meu movimento, né? A minha parte de mentoria, que já era o que eu executava, é um outro projeto, outro trabalho que eu assumo. Então, me organizar melhor nesse primeiro trimestre, né, do ano, para gerenciar essa criação de conteúdo de uma forma que eu consiga ajustar, sabe? Junto com toda a criação de conteúdo do Voe. Ele deu uhum.
coisa aqui. Então, para mim, foram esses três pontos, assim. A única coisa que eu acho que faltou foi aquela coisa de como você vai mensurar isso, né? Uhum. Então, eu quero ajustar a minha persona. De que maneira você vai ajustar a sua persona? E aí você coloca aqueles outros três campinhos ali do lado. É, sei lá, definindo qual é o meu público-alvo, e aí você entende melhor do que eu sobre isso. Sim, Definindo o meu fazer todo o público-alvo mapeamento, né? no mês de janeiro, fazendo tal coisa no mês de fevereiro e tal coisa no mês de março, entendeu? E aí você vai Entendi. distribuindo isso ao longo dos KPIs ali, né? Então você tem o OKR, né, que seria o objetivo-chave de 2026 e como você Uhum. vai fazer para alcançar esse objetivo-chave. Eu coloquei só três ali exatamente para não assustar as meninas, né? Mas você conhece um pouquinho sobre isso, você sabe que pode ter 1 milhão de passos ali, né? Eu Sim, coloquei um por mês, que a ideia é que a gente vá passinho a passinho organizando isso. E de repente a gente pode até parar no mês de março e fazer sei lá, um estilo hot seat aqui desse workshop de hoje, dessa classe de hoje para a gente poder todo mundo sentar de novo e olhar para esses números e falar, não, aqui eu posso fazer de outra forma, aqui eu quero desenvolver um outro objetivo, alguma coisa assim, né? perfeito. A gente já está se encaminhando aqui para o final, porque a ideia é mais mostrar para vocês como é que vocês vão se organizar para preencher todos esse template todo aí, né? E aí, eu coloquei aqui um exemplo de checklist dos 30 dias. Então, o que vocês podem fazer nas próximas 4 semanas, depois que você preencheu todo esse template, né? Então, você preencheu ali qual é o objetivo. Para cada objetivo, você colocou três passos ou três coisas a fazer. E aí, como é que você vai seguir o próximo mês? Para você poder colocar tudo isso em prática, né? Então, como eu disse para vocês, na primeira semana vocês vão parar por 30 minutos, vão analisar dados, decisões, impedimentos, que são aquelas questões operacionais que eu falei para vocês, tá? Quando eu coloco aqui dados, não é questão de informações mais técnicas, né? Isso daí a gente vai fazer lá no final do mês, tá? Quando a gente for fazer aquela reunião mensal, tá? Mas é a parte mais operacional mesmo. Aqui é para quem tem uma equipe, né? Então, publicar um quadro simples com os três KPIs e quem é a dona de cada um dos KPIs. Então, aqui são aquelas três tarefinhas que você vai executar para conseguir o teu objetivo principal e mapear o gargalo principal da produção. Então, o que está me impedindo de conseguir concluir alguma dessas três tarefas, tá? Gargalo é isso. Gargalo é onde emperra o processo. Aonde é que o processo está emperrando, né? Aonde é que eu estou falhando para que eu não consiga atingir esse meu objetivo-chave, né? Então você vai fazer um mapeamento disso. A partir do momento que a gente toma consciência de algo, é aquela tal história. A partir do momento que a nossa mente se abre, ela nunca mais se fecha, né? Ela nunca volta para o mesmo lugar. Então, a partir do momento que a gente tem consciência aonde a gente está falhando, de alguma forma a gente vai ter que corrigir isso, né? E aí a gente fica mais alerta para que os erros aconteçam cada vez menos. Aí na segunda semana, você pode implementar um novo roteiro. Isso aqui é só uma sugestão, tá, gente? Implementar um novo roteiro de follow-up. Follow-up é o acompanhamento de tudo aquilo que você está fazendo. Então, na primeira semana, você parou, tomou decisões, verificou quais são os impedimentos, mapeou esses impedimentos, o que está impedindo você de atingir esses objetivos. E na segunda semana, você vai parar para analisar o que foi feito na semana passada e, de repente, vai
implementar um novo roteiro, né? Ah, então eu quero fazer diferente, né? Aqui também está falando sobre equipe, então um treino rápido de padronização, né? Aqui ele deu uma sugestão de checklist de produção. E atualizar a planilha de custos daqueles 15 itens. Aqui eu estou usando tudo o exemplo daquela planilha que eu coloquei, que é de aumentar a margem de lucro em 20 ou 25%, né? Que ali ele estava falando da planilha de custo dos itens, né? Então, rever a precificação dos 15 itens mais vendidos, né? Então, aqui está falando para atualizar essa planilha de custo. Na terceira semana, você vai fazer a revisão dos KPIs. Então, você vai verificar se nas 2 primeiras semanas você conseguiu caminhar com aquelas 3 tarefinhas do lado do objetivo. Se você caminhou, o quanto você caminhou e se você quer mudar, ajustar a meta ou não, tá? Aí só depois de 15 dias já executados de trabalho é que você vai começar a pensar em de repente eu esteja no caminho errado, de repente eu posso fazer de outra forma, né? Aqui eu coloquei também uma sugestão que é o teste A e B de oferta, que aí você pode ou trabalhar com um ticket médio do teu trabalho, né? Você pode ter preços fixos para cada um dos trabalhos que vocês têm, ou você pode criar combos dentro da tua empresa, enfim. Teste A e B, né? De ofertas. E definir plano de cobertura para ausência de pessoa-chave. Foi aquele exemplo que eu dei entre a Pote e a Cirlei, né? Por quê? Porque nós somos humanos e de repente, que nem no mês de maio, eu tive ali um problema de uma infecção que eu não sei nem de onde veio, e eu fiquei uma semana imprestável. E eu estava bem no final de um projeto que eu precisava entregar um projeto de planejamento, não, de mapeamento de processos. Então, eu estava no final, assim, na parte de relatórios, e eu fiquei uma semana com muitas dores, fui para o hospital, tudo, não sabia o que ia acontecer. Então, assim, ninguém conseguiu me cobrir naquele momento, né? Então, de alguma forma, tem alguém que colabora com o teu trabalho, que você poderia pedir ajuda, enfim, né, para te cobrir num momento de incerteza, né? A semana 4. A semana 4, então, que é o final do mês, você vai fazer a retrospectiva do mês que você atuou, né? O que que você deve manter, o que que você deve mudar para o próximo mês, tá? E fechar aqueles preços que você revisou na semana 2, que você atualizou a planilha de custos de 15 itens, você fecha os preços revisados e comunica para o time. Então, porque você não pode simplesmente ir aumentando o seu preço, né? Como se a inflação fosse 300% ao dia, né? Que nem na Argentina, assim. Então, você não pode a todo momento ir revisando o preço, né? E comunicar ao time também pensando também numa equipe maior, né? E aí eu queria sugerir para vocês que vocês parem para pensar o que foi que vocês decidiram hoje, que nem a Jaque trouxe o exemplo de vendas, de e-commerce. Então, assim, deve ter acendido aí alguma, né? Eu espero pelo menos que hoje tenha acendido alguma luzinha aí dentro da tua cabeça e que tenha esclarecido alguma coisa para ti, né? A intenção é essa, tá? Eu tentei fazer da maneira mais suave possível e mais simples possível para que a gente possa realmente atuar como uma eu empresa, né? Como eu também sou, e que vocês consigam também executar tudo isso como se faz em uma grande organização, mas de maneira mais simples, né? E se vocês precisarem de ajuda,
Eu tenho aqui o Sprint 90, que são 90 minutos, que a gente pode sentar, conversar. Eu posso organizar com vocês processos críticos. A gente pode criar um plano de 7 dias. A gente faz todo um fluxo de processo. Enfim, faz toda essa execução que eu tentei mostrar para vocês aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem aí escanear o QR Code e de repente a gente pode sentar e conversar aí 1 hora e meia para vocês tentarem, para eu tentar montar junto com vocês esse planejamento já para 2026. E mais uma vez eu queria agradecer, falar que eu sou mais uma vez falar que eu sou uma das fundadoras do aplicativo. Sou muito orgulhosa disso, no bom sentido, né? Que o orgulho a gente às vezes leva para o lado do ego, né? E tudo mais, mas assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu tô nessa caminhada com as meninas. Eu sempre falo para elas que se elas crescerem, eu cresço junto, se eu crescer, elas crescem junto comigo, porque eu tô sempre trazendo elas também para os meus negócios. E eu tô ali nas redes sociais, tem o meu site fernandalongato.com, sem o BR, vocês me encontram também lá dentro do aplicativo. Se ficou alguma dúvida, quiserem tirar dúvidas sobre a classe de hoje, né? A aula de hoje, vocês podem me chamar ali também dentro do aplicativo. Tem meu WhatsApp por aí, todo mundo sabe meus contatos. Eu tô dentro dos grupos ali também de networking da comunidade, enfim. Podem também tirar dúvidas por lá. Obrigada, Jaque. Obrigada, meninas. Fê, muito obrigada por toda a tua entrega. Agora é pegar esse PDF e colocar em prática, né? Mas ó, a Fê vai finalizar a aula aqui e acredito que até sexta-feira a aula já tá lá salva, né, dentro do nosso aplicativo, junto com os PDFs para vocês baixarem. Mas quem tá nos grupos, a gente sempre avisa, né? Ó, a aula já subiu, já tá lá com os PDFs para serem baixados. Tá bom. Obrigada, meninas. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Boa Boa noite. noite. Qualquer coisa, me chamem lá no aplicativo. Bora lá. Tchau. Tchau.